Que delícia poder começar esse tempo compartilhando a palavra de Deus com você, compartilhando as maravilhas do Senhor com você, derramando aí na sua vida aquilo que Deus derramado sobre a minha vida. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Eu quero falar do verso 7. Eu quero dizer, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você está vendo. Nem tudo que a gente vê é verdade. Tudo que você vê é uma realidade, mas isso não quer dizer que é a verdade, porque a verdade é aquilo que tem como base a palavra de Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade é o que a Bíblia diz a esse respeito. E a realidade é aquilo que você vê, é aquilo que você está vivendo. Nós temos que fazer com que a verdade da Bíblia seja uma realidade na nossa vida. Deu para entender? A Bíblia do Senhor, ela fala o seguinte para a gente no verso 7. Aqui nós temos um profeta que foi chamado para ungir um rei. Havia um rei, onde esse rei era um rei muito duro, muito difícil, que era o rei Saul. E as pessoas estavam sofrendo, e o povo daquela região sofria por causa do governo de Saul. Então, aqui se você for ler 1 Samuel, verso 16, é esse processo. Saul ainda era o rei, mas Deus estava enviando o profeta para que ele fizesse o quê? O profeta Samuel, para que ele ungisse o novo rei. Somente ungisse. E aí Deus direciona Samuel a ir um determinado local, e aí Deus dá uma direção para Samuel. Ele diz o seguinte, ele fala, vai até tal lugar e você vai ver alguns homens e eu vou te falar quem é e quem não é o rei, para que você unja a pessoa certa. E o verso 6 fala o seguinte, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Se a gente voltar no verso 5, a gente observa que o profeta ele chega à casa de um homem que tinha 7 filhos. E aí ele fala para que ele apresentasse os filhos. Eles tinham filhos guerreiros, faziam parte da guerra, faziam parte de exército, imagina. Então eles tinham uma boa estrutura física, uma altura significativa, homens ali fortes, porque para você aguentar até aquela armadura daquela época, não era qualquer um, tinha que ter uma estrutura de corpo mesmo. Então, visualiza a cena, o pai apresentando os seus filhos para o profeta. Aí a palavra do Senhor, a partir do verso 4, fez o seguinte, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Perguntaram. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu o filho mais velho ali de Jessé. E aí toda aquela estrutura deve ser esse ungido. Verso 7, porém o Senhor disse a ele, a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Deus falou, eu tenho rejeitado esse homem, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, um outro filho dele, e fez passar diante de Samuel, qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Deus falou, eu também não tenho escolhido esse. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Foi passando os filhos guerreiros. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o senhor não tem aí mais nenhum filho? Porque ele observou que Deus não havia escolhido nenhum daqueles para ser o rei. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram eles? E disse, não, ainda falta o menor,
O menor, imagina ali um menino que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te, Deus falou com o profeta, e ungiu, porque é este o mesmo. Então Samuel tomou o azeite e derramou sobre Davi. Aqui fala, aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou, se tornou presente, manifestou através de Davi. O que eu quero dizer? Nós não sabemos aquilo que as pessoas pensam. Nós não sabemos, às vezes tem coisas que ficam ocultas. Tem coisas que ficam às vezes escondidas. Nós não temos às vezes essa dimensão de saber como realmente está a vida do outro. Mas o Senhor, com a sua onisciência, sua onipresença, está aqui, está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sim pode nos mostrar quem é quem. Essa palavra, cuidado com o que você vê, o que eu quero dizer? Quando Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês podem e devem me imitar enquanto eu imito a Cristo. A partir do momento que eu deixar de imitar a Cristo, parem de me imitar. Porque eu não tenho nada de bom para passar para você. E quando Paulo fala, sede meus imitadores, ele está querendo dizer o seguinte, analise toda a minha vida. Me observem em tudo, não é só num momento não. Gente, é muito fácil ser cristão de um lado externo. É muito fácil ser cristão nas plataformas. É muito fácil ser cristão em tantos momentos. Aqui na TV. Por quê? Porque não está tendo um confronto. Agora, a gente vai ver realmente quem é quem, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Com os nossos líderes. Se submetemos, se somos um. Às vezes os nossos olhos veem tudo muito brilhante, tudo muito lindo, mas é no escondido que Deus vai aprovar ou vai reprovar alguém. O que eu quero dizer para você? Ore, ore e peça ao Senhor uma visão de águia, um espírito de discernimento para você observar aquilo que você tem visto. Cuidado com o que você vê. Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu esse ditado? Nem tudo que você vê aparenta ser algo legal, é. Cuidado o que você vê para você escolher ali o seu cônjuge. Espere uma crise para que ele manifeste ali o que está dentro dele. Às vezes ele por fora está uma floresta muito linda, já dei esse exemplo aqui. Uma floresta lindíssima. Mas se colocar fogo nessa floresta, vai sair cobra, animais peçonhentos, aranhas, coisas que não são muito legais, porco-espinhos. Espera uma crise nele para saber o que sai dali. Cuidado com o que você vê, para ver se vai manter. Observe se na vida do outro é a verdade que o guia. Observe se o casamento do outro é guiado pela verdade. Nós temos sim pessoas como referência, desde que elas se tornem discípulas de Cristo. Desde que elas reflitam Cristo. Eu não estou querendo dizer, pastor, então a gente tem que ser perfeito. Não, nós somos falhos. E foi por isso que Paulo disse, sede meus assim como. Ou seja, se eu não for, o homem é sujeito à falha e nós temos que vigiar. E Deus, Ele o quê? Ele não deixa de amar o pecador, porque a nossa salvação é o quê? A gente se lava. O santo não é aquele que nunca erra, que nunca falha, mas é aquele que se lava e arrepende no sangue do Cordeiro dia a dia. Então a gente tem que começar a ter um espírito crítico de discernimento, mas essa crítica não é você ir lá no seu Facebook e ficar falando de crítica. Não é crítica disso, presta atenção. Discernimento que o Espírito de Deus traz a você, para você não cair em enganos, para você não receber alimentos podres, para você não fazer alianças que não vão vingar.
Porque a palavra do Senhor fala o seguinte: tinha um rei que Deus havia dado uma direção, não se faça uma aliança com tal povo. E aí ele foi lá e fez. Deus é Deus de aliança. E ele fala: você vai ser amaldiçoado por essa aliança, mas você vai ter que cumprir essa aliança. Porque as alianças de Deus, elas não se quebram. Deus é um Deus de palavra. Então, cuidado com o que você vê para você não se aliançar por aquilo que você está vendo. E como diz a palavra, Deus não vê como o homem vê. Deus vê lá dentro. Deus vê no profundo. Por isso que nós precisamos, sim, andar alinhados, ajustados em intimidade com o Senhor, para que não sejamos enganados e não venhamos nos aliançar com aquele que não deve. Cuidado com as alianças no trabalho, cuidado com as alianças no seu casamento, cuidado com as alianças na sua vida, cuidado com as alianças de amizade, cuidado onde você se relaciona e cria vínculos. Porque isso pode ser muito sério, isso pode ser um grande problema. O profeta, gente, o profeta tem vida com Deus? Tem. O profeta quase que se engana. Chega o primeiro com toda a estrutura de rei, tudo. Ele, deve ser esse. E Deus sabe o que ele pensa. E fala, não é não, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo lá no profundo. Então eu quero orar, pedindo para que realmente o Senhor venha te trazer e a trazer também o espírito de discernimento e que nada fique oculto, para que a gente não venha enganar com aquilo que a gente vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as redes sociais que podem te levar para lugares que não deve. Cuidado com aquele amiguinho que só sorri. Peça discernimento ao Senhor, para que você não seja enganado. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que nos assiste nesse momento e pedir mesmo discernimento do Senhor para as nossas vidas. Porque somente o Senhor pode nos mostrar aquilo que o homem não pode ver. Somente o Senhor pode nos revelar a verdade. Somente o Senhor pode realmente trazer à tona tudo aquilo que precisa ser trazido. E é por isso que nós colocamos toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas agora diante do Senhor. Passe em revista cada área. Passe em revista cada relação que nós temos. Para que o Senhor nos mostre se está aprovado ou não pelo Senhor. Para que o Senhor nos mostre e não nos deixe cair naquele engano. Deus, obrigada, porque nós temos o Senhor. Nós não sabemos o que cada um pensa, nós não sabemos o que está no coração de cada um, mas nós temos o Senhor que sabe de todas as coisas e que não deixa nenhum dos teus filhos enganado. Não deixa nenhum dos teus filhos realmente ele permanecer naquele engano quando ele realmente te busca. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela aliança do Senhor conosco. Nós te agradecemos porque caminhar contigo nos deixa tão seguro. Caminhar contigo, a gente observa como o Senhor se importa com tudo o que fazemos e não nos deixa enganado. Tudo que vamos viver nesse dia, nessa semana, nesse tempo, que o Senhor venha fazer um raio-x para que possamos, sim, ver as verdades, ver as realidades e observar se essas realidades estão de acordo com a verdade que é a palavra do Senhor. E aí, sim, fazermos escolhas conforme a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.